Eu queria ouvir um pouco do JP. O Flamengo criou várias oportunidades, você até falou isso um pouquinho, né? Que os caras estavam aí, os dirigentes. Como é que foi as reações aí dos nossos dirigentes a cada gol perdido do Flamengo e no gol que o Flamengo levou no finalzinho, JP? No finalzinho eles já estavam. Assim, deu aquele balde de água fria durante o jogo. Eles vibraram bastante, mas também cobraram esses gols perdidos. O Flamengo teve um momento que foi gol que acabou levando azar, mas teve um momento como aquele lance do Everton Ribeiro, que o Bruno Henrique tocou, ficou a linha de passe ali na pequena área e ninguém quis fazer gol. Parece que até que a fase tá boa pra gente ficar fazendo isso e não tá. Mas o Flamengo criou bastante, isso é um ponto positivo. O Arrascaeta joga demais. Ele, a falta dele a gente nota quando ele tá em campo. A gente tava vendo de partidas horrorosas assim do meio campo sem criar tanto, Everton Ribeiro sobrecarregado, e hoje ele com toques rápidos, ele não segura a bola, ele não prende, ele é o cara que faz o time andar, e é isso, o Isla também na lateral direita, como o Nazário havia falado no papo de intervalo, o Flamengo, assim, mas o adversário foi o que a gente falou, a gente pegou o Goiás aqui, suou para vencer, a gente pegou o Bragantino, a gente empatou, a gente perdeu pro Atlético Goianiense lá 3-0, então acho que não tem. O Flamengo precisava dessa vitória, ainda mais para levantar o moral da equipe para o jogo de terça-feira contra o Racing, porque agora, meu amigo, agora a Libertadores é decisão e sem a Copa do Brasil, a Libertadores também é obrigação, não é só como tá a faixinha lá escrito brasileiro, não. A Libertadores também é obrigação do Flamengo. É isso, né? E como atual campeão, uma obrigação de fazer uma participação digna, né, do atual campeão. E a gente, como a gente espera que o Flamengo conquiste de novo, né, alcance o tricampeonato da Libertadores. Vou passar aqui para vocês alguns números do jogo, né? O Flamengo teve 62% de posse de bola, o Curitiba 38%, né? Foram 16 faltas, né, feitas pelo Flamengo, 18 pelo Curitiba. Finalizações, né? O total, o Flamengo teve 23 finalizações, o Curitiba 6. Finalizações no gol, o Flamengo teve 9, né? E o Curitiba somente uma, que foi justamente o gol do Mateuzinho. Vou voltar aqui pro Nazário. Nazário, o Flamengo hoje criou como nunca e perdeu gols como sempre, né? Mas hoje foi absurdo aqui, eu quase... Talvez se eu não tivesse na transmissão em que eu tento aqui, né? Eu até vi o pessoal comentar, o Túlio torce. Claro que eu tô torcendo pro Flamengo vencer. Não só vencer, não, golear todo mundo, ganhar todo mundo. É clubismo mesmo. Que o nome é coluna do Flamengo, tu quer o quê? Tô torcendo pro Curitiba? Tá de brincadeira, né? Então, assim, eu quase tive um infarto aqui. Ainda bem que na transmissão você tem que manter um mínimo de equilíbrio. Se eu tivesse em casa, talvez eu teria partido pro outro plano, né? Cara, como que fazer pro Flamengo resolver? Né, hoje a gente teve o Bruno Henrique, que a gente considera um cara que é decisivo, né? Principalmente para alguns, até muito mais que o Gabigol no passado. Clássicos, o cara arrebentou, né? Teve jogos na Libertadores que ele foi importantíssimo. E hoje ele teve as oportunidades e assim, e a gente tá falando de oportunidade, não é foi lá, criou uma chance difícil. Não, chance sem goleiro, né? Ele é a trave, ele é a baliza. Que você acha que tá acontecendo e o que o Flamengo também pode fazer para não dar esse vacilo? Não pode, hipótese alguma, ter essas mesmas oportunidades contra o Racing e não marcar. O futebol tem esse detalhe, né? No Campeonato Brasileiro, você pode perder 15 gols, que se ganhar o jogo, tá tudo certo. Agora, terça-feira, você não pode perder 3, você não pode perder um. É a chance que tiver, você tem que estar preparado, você tem que estar concentrado, e eu acho que faltou concentração. Ele começou a perder gol, fez o primeiro, deu aquela confiança, coisa e tal. Aí meteu a bola na trave, cabeceou uma sozinho, que a gente viu o gol naquele lance. Depois driblou o goleiro antes, inclusive, bateu para fora. E aí acho que faltou concentração. E em cima desse contexto, você não pode, de jeito nenhum, desperdiçar essas chances, principalmente em se tratando de terça-feira. Terça-feira, a gente sabe qual é a história. É um primeiro jogo de 90 minutos, e depois nós teremos um segundo tempo de mais 90 minutos. Então, e com aquilo que a Mari apontou. É um time chato, é a escola argentina, sabe como jogar a Libertadores, embora não esteja numa boa fase, mas sabe como amarrar o jogo, sabe como buscar resultado. Então, a gente vai ter uma outra referência dentro de campo. É um time que chega junto, é um time que tem raça, é um time que corre.
Então, o que faltou para o Flamengo hoje, principalmente para o Bruno Henrique... É um time catimbeiro, exatamente, né? É um time catimbeiro, que fica ali irritando, exatamente, dando um chutinho. É a escola né? argentina, né? O típico da escola sul-americana, né? A gente, antes, nós tínhamos alguns times chilenos, uruguaios, paraguaios, argentinos, que têm essa característica, né? Que fica chateando, fica dando um cutucãozinho, provoca, faz faltinha, dá aquele pontapézinho no tornozelo, dá aquela cotovelada, puxa cabelo, dá dedada, e por aí vai. Então, o Flamengo precisa se preparar e precisa se concentrar. O que o Flamengo perdeu de gol hoje foi um negócio absurdo. A quantidade de gols que perdeu o Bruno Henrique, o Vitinho também perdeu, aí de repente vai lá o lateral esquerdo de direita e acaba fazendo gol. Precisa se concentrar mais e agora, após terça-feira, pela primeira vez, vai acontecer com o Rogério Ceni o que aconteceu com o Domi, né? Ele vai ter uma semana para treinar, então eu acredito que a coisa possa melhorar, principalmente a gente saindo terça-feira com um resultado positivo. E vale lembrar também que, mais uma vez, o Rogério não conseguiu repetir o time, mais uma vez, ele não tem ainda à disposição todos os jogadores que a gente considera do time ideal, Rodrigo Caio, Gabigol, Felipe Luiz, então tudo isso também faz um pouco de diferença. Vou dar uma lida aqui no pessoal, daqui a pouco vou passar para a Mari também, todo mundo pedindo aqui fora Léo Pereira, Thiago Larusso tá numa empolgação que ele falou que terça-feira vai ser 5-0 pro Flamengo. A gente vai falar de terça, bastante do jogo de terça, né, ao longo aí dos próximos dias, né. O Bruno Martins concordando, falando que tem tudo isso e mais um pouco. Nelson Franco falou, Tuller é como uma modelo que não sabe andar na pista. Olha, eu não achei que o Tuller, todo mundo tá rindo aqui do comentário do Nelson Franco aqui. A Lohana Pires falou aqui, ó. A zaga ainda é uma preocupação pra mim. Não podemos perder tantos gols com a zaga vazada. O Zé Droguinha 2.0, imagina, tem o Zé Droguinha 1.0. Agora tem o Zé Droguinha 2.0. Ele falou que bota o Tuller titular e tira o Léo Pereira. Talvez ele deve estar considerando, né, no caso, no lugar do Gustavo Henrique. O Max Digital fala, eu apoio fora Léo Pereira, fora o Gustavo Henrique, a zaga tem que ser Tuller e Noga, né? Lembrando que o Natan não jogou hoje, assim como o Gustavo Henrique também não estavam à disposição, por causa, né, do terceiro cartão amarelo, então ambos suspensos. Daniel Nascimento falando, Vitinho morto, né? O Elton Ramos falou, vamos doar o Léo Pereira para o Vasco. Nem poderia, né? O Daniel Nascimento falando, não dá mais para Vitinho. E temos aqui, mandar um salve aqui para Teófilo Neto, lá do Piauí, né? Noite e Arte, falou, Rodrigo Caio, pelo amor de Deus, volta. Cara, acho que eu acho que hoje a maior torcida na nação rubro-negra é pela volta do Rodrigo Caio, né? E deve ser maior do que pela volta, talvez, do Gabigol. Urubu Malvado falou, vamos pensar positivo, galera, o Mengão precisa da gente. Eu concordo aqui com o Urubu Malvado, acho que por isso era muito importante essa vitória de hoje, para você ir para a Argentina renovado, com novo ânimo, com uma vitória na bagagem, né? E não só isso, o time também jogou bem, de certa forma. Acho que não dá pra gente considerar, apesar da gente saber que o adversário tecnicamente é muito inferior e tal, mas, amigo, venceu. E, Mário, o debate que eu quero trazer pra você é justamente com relação à zaga, né? Parece até, já quando vão dar o palpite no resenha, ou até mesmo aqui no já falar, vou dar um gol pro Curitiba. E eu tava todo feliz porque eu tinha mudado meu palpite, botei 3-0, né? Mas tinha lá o Flamengo que vacilar e levar um gol no final, né? O que não é a maior preocupação. A maior preocupação é como que levou esse gol. Mais uma vez, uma bola nas costas. Eu vi que o Tuller estava ali um pouco mais adiantado na marcação. E, no caso, o jogador que deveria acompanhar seria o Léo Pereira. Por isso que a galera tá falando muito do Léo Pereira. E o Léo Pereira deixou o jogador do Curitiba, o Mateuzinho, entrar e finalizar para fazer o gol contra o Flamengo. E aí, como que a gente resolve essa situação? Como que você avalia a atuação da zaga? Deu menos sustos hoje, mas levou o golzinho de sempre. A defesa hoje deu menos sustos, por quê? Porque o time estava no meio, estava mais próximo, mais compacto.
né? Então o Arão jogou praticamente o tempo todo ali na frente da defesa. Revezaram bastante a saída de bola ali, né? Uma hora subia os dois zagueiros e ia o Arão, outra hora o Gerson voltava para ajudar, o Everton Ribeiro também voltou bastante para ajudar na saída de bola, para dar mais opção, para não ficar aquela coisa ali daquele toque para trás, né? Então o esquema de jogo favoreceu uma defesa mais segura, né? E era aquilo que a gente já tinha falado também, que o esquema do Domi não dava uma segurança porque o time jogava muito espaçado, né? Então o Rogério compactou mais ali aquele meio e ajudou mais tanto na saída de bola quanto na recuperação da bola. A questão ali daquele gol, o time já tinha passado por várias alterações, né? Então meio que dá uma dispersada do posicionamento de cada um, e eu acho que é uma falha coletiva, né? Foi pelo lado direito, não tinha o Mateuzinho ali para dar o combate, o Tuller não sabia se ia, se vinha, se ficava, e o Léo Pereira estava fora de posição para poder fazer a cobertura, e mesmo sendo imenso, gigantesco, tendo umas canelas imensas, não conseguiu cortar a bola, e o Diego Alves na bola cruzada também, né? Às vezes nem coloco na do Diego Alves, que ele é o menos culpado, né? Ainda adiantou ali para tentar tirar, mas não deu. Mas é uma falha de concentração, né? O time tem uma hora que parece que desliga, né? Esquece o que tem que fazer e coloca o jogo em risco. Hoje, nesse caso, o jogo já estava garantido, né? Mas é complicado. Eu concordo com a Paulinha Matos, que ela sempre fala, tem que escolher uma zaga, né, que escolher, esses dois vão jogar por essas características, né, e dar sequência para eles poderem se adaptar, né, para poder, quanto mais tempo jogarem juntos, melhor. O ideal seria, a minha zaga ideal Rodrigo Caio e Natan, né, mas aí a gente não tem conseguido, né, o Rodrigo Caio já está há muito tempo parado, e mesmo que ele fique disponível hoje, tem a questão de ritmo de jogo, né, tem uma série de situações que ele precisa passar, né, até voltar a ser titular e estar no seu melhor rendimento, né? Não é só, tá curado, volta. Não, tem ritmo de jogo, não pode jogar muitos minutos para não ter outra lesão. Então a gente ainda vai demorar um pouquinho para ter o Rodrigo Caio 100%. E até lá, eu acho que o Rogério está fazendo aquilo que ele pode, mas é nítido que não tem como a gente contar e esperar que o Léo Pereira ou o Gustavo Henrique, principalmente essas duas peças, façam um jogo 100% seguro, né? Os únicos jogos que eu posso dizer que o Flamengo foi 100% seguro foi quando jogou contra o Del Valle, o jogo da volta, que o Del Valle praticamente não teve nenhuma oportunidade, e o jogo contra o Palmeiras, porque eram duas linhas muito próximas e dois zagueiros novos, rápidos, né, jovens, no caso, um foi o Natan e o Otávio, e o outro foi o Natan e o Noga. Então, assim, foram bem seguros, mas era um esquema totalmente diferente, que ajudava mais a zaga.